venha ser usada por Ti de uma forma sobrenatural e poderosa. Obrigado, Deus, e que, ó Pai amado, a gente venha, Senhor, escutar não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, ó Deus, através, Senhor amado, da Tua filha. Usa ela, Senhor, de uma forma especial, que ela seja canal, Senhor, de bênção para nossas vidas. Em nome de Jesus é o que eu te peço, oro, te agradeço agora e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Quem quem já me conhece, sabe que eu começo assim, bem devagarzinho, né? Mas quantos que estão aqui que já nos conhecem? Olha, lindo de viver um aluno meu ali. Oh, mundo pequeno. Bom, eu sou a Carla, eu sou casada com o Eudes, nós vamos fazer 24 anos de casados. Nós temos 2 filhos, a Amanda, que tem 23, e o Caleb, que tem 15 anos. E o meu marido está com 1 mês de operado, e ele colocou uma prótese no lado esquerdo do quadril. Em agosto ele vai colocar no lado direito. E ele estava lá deitado, e eu disse, se você quiser, você fique, porque os meninos tinham que estudar. E eu disse, você não vai, mãe, a gente tem que estudar, porque o nosso culto é matinal, então a gente já foi para o culto pela manhã. E aí ele disse assim, não, mas eu vou. E unidade é isso, né? É a gente se sacrificar também pelo outro. E ele disse, não vou deixar vocês só, eu quero ir com você. E nós estamos aqui. Quando eu disse, a minha filha disse assim, mãe, a senhora vai pregar em que igreja? Eu disse, eu vou pregar lá na igreja do pastor Sérgio. Aí ela disse assim, mas essa igreja já gosta da senhora, né? Aí eu disse assim, é porque a gente tem algo em comum. Eu e essa igreja, nós amamos a palavra. Amém, irmãos? Pronto, eu tenho fome e sede de comunicar aquilo que Deus tem gerado no meu coração. E vocês têm fome e sede de ouvir. Então, a gente casa junto com isso, para estarmos aqui celebrando ao Senhor e ouvindo um pouquinho daquilo que Ele quer compartilhar conosco nessa noite. Então, assim, o texto base de hoje, vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 19. E a gente vai conversar um pouquinho sobre unidade. Vamos lá, abrir lá, Mateus 18, 19. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra, ela é viva, ela é poderosa, Senhor. E nós cremos que nós não temos uma palavra, mas a palavra nos tem por completo, Senhor. E eu me submeto por trás dessa palavra como apenas alguém que vai comunicar aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite. Que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor. Nós possamos trazer a nossa alma cativa, Pai, a atenção da tua voz. E que o nosso espírito seja ativado pelo teu Espírito, Senhor, sobre as verdades eternas que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem assentar. Essa dança que foi entoada ao Senhor aqui, comunicou muito, eu estava prestando atenção em cada gesto, em cada detalhe, em cada mensagem que estava sendo passada através dessa coreografia, e ela veio casar muito sobre esse conceito de unidade, sobre pensar sobre as virtudes da unidade, sobre os benefícios da unidade. O que nós podemos ganhar com isso, né? Aonde é que nós vamos chegar em sermos um como família, sermos um como casal, sermos um como pais e filhos, sermos um como igreja.
um como cidade, um como nação, um como nações, né? Porque a gente não pode pensar só numa ideia micro. A gente não pode pensar, quando Deus tem uma amplitude de unidade, Deus não pensa só numa unidade que centraliza na nossa casa. A nossa casa, ela é o começo de tudo, mas ela não é o fim em si mesmo. Tudo começa de dentro para escorrer para fora. Então, assim, como também não faz sentido eu querer ajustar fora e não estabelecer dentro. Mas, às vezes, a gente também vive uma unidade segundo a nossa maneira, porque a gente vai falar sobre isso um pouquinho, sobre os acordos que nós firmamos como família, que muitas vezes não estão alinhados com a vontade de Deus, mas porque nós estamos muito confortáveis nesse acordo, nós criamos nosso mundinho ali e dizemos, não, tá bem aqui, é desse jeito. Uma vez eu conversando com um casal e eles tinham um acordo de não se envolver, de não servir, de não ter comunhão na igreja. Por quê? Porque eles um dia haviam sido muito feridos e eles ainda eram muito marcados pelas feridas das quais eles tinham passado. E a filosofia deles era, não, nós vamos para o culto, nós damos o dízimo, nós ofertamos, adoramos ao Senhor, recebemos a nossa bênção e está bom demais. E aí esse acordo deles estava muito satisfatório para eles. Mas a questão é, será que essa unidade que existia entre eles, que era confortável para eles como casal, era uma unidade que estava alinhada com o coração de Deus? Será que essa era a vontade de Deus? Então, às vezes, a gente também se fecha no nosso mundo, estabelecendo os nossos acordos e as nossas unidades, achando que isso é a vontade do Senhor. Então, baseado em Mateus 18:19, que diz, quando vocês concordarem a respeito de qualquer coisa, né, que pedirem ao Senhor, ao Pai que está no céu, isso será feito. Eu pergunto à igreja, toda unidade é de Deus? E aí eu faço uma segunda pergunta, todo acordo e toda unidade se enquadra nesse versículo 19 do capítulo 18 de Mateus? Por isso que eu acho muito complicado nós pegarmos uma interpretação descontextualizada e pegar um versículo e colocar dentro de um contexto que talvez ele não se adeque bem, porque nós precisamos entender a palavra como um todo. Porque a palavra, ela é como peças de um quebra-cabeça. Sabe quando você está montando um quebra-cabeça de 1000 peças, que você pega uma peça que você diz assim, eu tenho certeza que essa peça é daqui? Porque a cor é muito parecida, o formato, mas quando você vai colocar não encaixa, mas quando você monta todo o quebra-cabeça que você tem um panorama geral daquela imagem que está ali, então vai fazer todo sentido. Nós precisamos entender a Bíblia num contexto inteiro, porque Deus ele não vai dizer uma coisa e depois desfazer aquilo que ele diz. Então, como é que nós vamos entender a unidade e os benefícios dessa unidade a partir da unidade bíblica? Que Deus comunica a unidade. Então, primeiro nós precisamos entender o que não é unidade. Unidade não é um ajuntamento de pessoas. Pessoas podem estar morando na mesma casa, podem estar na mesma igreja e elas não estarem em unidade. Então, unidade não é um ajuntamento de pessoas. Unidade não significa que pessoas concordam com a mesma coisa. E eu acho que isso, em se tratando de ser humano, é humanamente impossível. Sabe uma palavrazinha chamada subjetividade? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Subjetividade. Quer dizer que nós somos sujeitos únicos, que temos um jeito próprio de ser, que temos uma identidade própria, que temos uma maneira própria de ver a vida, que temos nossas próprias escolhas. Então, em se tratando de subjetividade, seria humanamente impossível todos pensarem a mesma coisa, da mesma forma, na mesma perspectiva sobre um determinado assunto. Amém?
Então, unidade não significa que as pessoas vão concordarem sobre a mesma coisa. Unidade também não é ter o mesmo propósito ou o mesmo objetivo. Porque, por exemplo, se eu me juntar aqui com o pastor Sérgio, dizer, pastor Sérgio, vamos ali, vamos matar o Eudes. Não significa que esse acordo que nós temos, que nós nos unimos, é uma unidade que está de acordo com aquilo que Deus tem, o propósito que comunica a verdade da unidade de Deus. Se tudo isso não é unidade, o que é unidade? Unidade é tudo isso e ao mesmo tempo não é. Olha para o seu irmão e diga, é tudo isso e ao mesmo tempo não é. Diz para o seu irmão, vixe, agora confundiu tudo. Então vamos ver lá o que não é uma unidade bíblica. Vamos abrir lá em Gênesis no capítulo 11. Porque nessa unidade que não é bíblica tem tudo isso que eu falei para vocês agora. Gênesis 11, do versículo 5 ao 8. Amém? Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Diga, eles estavam construindo. Olhe para o seu irmão e diz, havia uma construção. E o Senhor disse, eis que o povo é... Acompanha aí, irmão. Eis que o povo é... Eles são... E todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham e vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. E assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Se isso aqui não for unidade, eu não sei o que é. O povo era o povo falava a mesma língua, eles estavam construindo o mesmo projeto, erguendo uma torre, porém totalmente fora da vontade de Deus. Totalmente fora da vontade de Deus. Tá bem aí? Tá? Porque todo mundo olhou para você, meu filho. Você se levantou na hora da pregação, distraiu até a pregadora. Qualquer coisa eu paro agora. Glória a Deus. Então aqui fala sobre unidade, não fala? Não fala? Sim ou não? Sim, mas qual é a unidade que vai estar estabelecida com Mateus 18 e 19? Primeiro, é aquela que reflete qual é a motivação e o objetivo dessa unidade. Qual é a motivação e o nosso objetivo de trabalharmos unidade nessa igreja? Qual é a motivação e o nosso objetivo de trabalharmos unidade na nossa casa? Qual é a motivação e objetivo do marido querer ser um com a esposa? Às vezes, a motivação e objetivo do marido querer ser um com a esposa é dominar a esposa. Eu já atendi casais que disseram, irmã, a gente não briga. É mesmo? Vocês não? Não. Eu falo e ela concorda com tudo, não tem briga. Tem briga, sim? Agora eu pergunto, se num casamento alguém se anula ao ponto de não ter a liberdade de colocar a sua opinião e a sua vontade, de fato isso é unidade? Às vezes os pais querem unidade dentro de casa com seus filhos para simplesmente impor a sua autoridade. E aí eu concordo que nós temos que ter autoridade. Nós já estamos vivendo um tempo de crise de autoridade, onde os filhos não sabem mais quais são as referências.
Mas até um tempo impor autoridade dá certo. Mas quando chega na idade de 23 anos como a minha? Quando chega na idade de 15 anos como o meu? E eu vou dizer aqui para vocês, igreja, nós não temos problemas com os nossos filhos nesse sentido. Porque o maior prazer deles é estar conosco, porque nós nunca impomos, mas conquistamos o coração. Você entendeu aí? Quando a motivação e o objetivo pelo qual nós queremos viver unidade faz toda a diferença. Mateus 18, versículo 19, o Senhor está falando, dentro de um contexto, quem era maior no reino. É isso que o capítulo 18 está falando. Ele também fala sobre os tropeços. Ele também fala sobre a ovelha desgarrada. Ele também fala sobre como tratar o irmão que peca. Também lá naquele capítulo 18 tem falando sobre a parábola do servo que não queria perdoar. Eu penso que Jesus ele está dizendo, olha igreja, vocês precisam ter uma unidade alinhada com o céu para lidar com essas questões. E essas questões elas vão refletir muito do que vocês estão construindo dentro de casa. Será que não existe entre vocês um orgulho para querer dizer quem é o maior, quem é o menor, quem vai se sobressair, quem não vai? E olha que as nossas demandas e as nossas brigas e as nossas divisões que há no meio da igreja não é nada mais do que o reflexo das nossas divisões, brigas e o nosso orgulho que existe dentro de casa. Porque assim como a escola, assim como o trabalho, assim como as relações sociais e assim como a igreja, tudo é extensão da nossa casa. Então Jesus ele estava alertando sobre eles uma unidade de aprender como cuidar dos que se perdem. E a gente viu isso muito bem aqui, não é? Na apresentação das meninas e do rapaz. Jesus estava falando sobre como tratar um irmão que se recusa a ser ensinado a trilhar um caminho de arrependimento sobre os seus pecados. E assim por diante, Jesus ele está instruindo os seus discípulos a agirem nessas situações. Mas a verdade é que muitas vezes quando nós lemos Mateus 18 e 19, nós interpretamos esse versículo sempre numa perspectiva material. É tanto que o versículo 18 diz o quê? Que o que está ligado na terra será ligado no céu. E o que está desligado na terra será? Mas Jesus não está falando aqui de envelope. Jesus aqui não está falando de chave, de carro, de casa. Jesus não está falando aqui de prosperidade financeira. Jesus está falando que a igreja ela tem que estar em unidade no nível de maturidade para lidar com essas questões que eu citei aqui. É sobre isso que Jesus está falando. E Jesus está falando que uma igreja madura... Lembra que eu preguei aqui, foi em fevereiro? Foi que eu vim? Faz tempo, não foi? Março? Lembra que eu disse que Jesus ele não estava alimentando uma creche, mas erguendo um grande exército? Uma igreja imatura ainda está no nível do entendimento de que o versículo 19 de Mateus 18 está se referindo a coisas terrenas. Mas Jesus não está falando de coisas perecíveis. Jesus ele está falando de uma compreensão de uma unidade como igreja que aponta para verdades eternas. Para verdades eternas. E as motivações corretas estabelecem a unidade bíblica. Às vezes é melhor a gente não concordar sobre determinados assuntos do que estarmos erguendo as torres de Babel dentro da nossa casa. Dentro da nossa igreja. Nem sempre falar a mesma língua no que está em desarmonia, desacordo com o propósito de Deus, vai ser maléfico. Nem toda divisão ela é rebeldia. Às vezes você aprender a lidar com o diferente. Às vezes você aprender a lidar com aquele que não comunica o que você está comunicando. É uma forma de aprender com a diferença, é uma forma de crescer, uma forma de amadurecer e de se perceber se o que você acha na sua razão está certo ou não. Olhe para o seu irmão e diga, ser dono da razão. Diga, irmão, ser dono da razão não significa caminhar em unidade. Diga, caminhar em unidade significa me submeter a você e respeitar o que você carrega
de Deus na sua vida. Aleluia! 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 Pode aplaudir a Jesus, irmão, se você entendeu, né? Nem sempre caminhar em unidade é falar a mesma língua, porque eles falavam a mesma língua. Então, Mateus 18:19 diz que qualquer coisa que vier a pedir ao Pai será concedido. Mas qual é a unidade que não está fundamentada nesse versículo de Mateus 18:19? Então, Gênesis 11 nos ensina algumas coisas. Que eu vou terminar falando sobre os benefícios da unidade, mas eu queria primeiro que você entendesse o que é uma unidade que não está alinhada com Deus. E a primeira unidade que eu vejo que não está de acordo com o propósito e a vontade de Deus, baseada em Gênesis 11, é aquela que gera egoísmo e possessividade. Edifiquemos para nós. Essa unidade que tem como objetivo, lembra que eu falei da motivação e do objetivo? É que vai definir se a unidade ela é bíblica ou não. Pronto. Essa unidade que tem como propósito edifiquemos para nós, não está alinhada com a unidade da palavra do Senhor. Deus não vai concordar com nenhuma edificação que não glorifique o nome dEle. E nesse tempo o Senhor vai abalar o que é abalável, remover o que é removível para estabelecer o reino inabalável na nossa vida e na nossa casa. Aleluia! Por isso que é um processo, irmão, de crer, de se ajustar, de se moldar e permitir passar pelo processo. De nós ouvirmos a palavra, de crermos nela, de nos ajustarmos a ela e nos submetermos aos processos. Então, qualquer unidade que comunique, edifiquemos para nós, ela está tomando qualquer direção, menos não a direção de um propósito de unidade em Deus. E aonde é que está isso, irmã? Está lá em Atos 5. Lá em Atos 5 fala de um casal que estava em acordo. Que casal é esse? Ananias e... Olha para o teu irmão e diz assim, Ananias e Safira. Diz aí. Eles tinham uma unidade maligna. A Bíblia conta a história que eles compraram um terreno, não foi assim? E aí eles não queriam dar a parte que era devida ao Senhor. Igreja começando, igreja primitiva precisando se estabelecer. Todo mundo tinha tudo em comum, né? Era todo mundo ali em unidade, no mesmo propósito. Estavam debaixo da mesma perseguição, mas eles estavam acesos pelo mesmo fogo. Tinham sido incendiados ali pelo evento de Atos 2. Eles tinham uma missão que Jesus disse, ide, vão, se espalhem, comuniquem. Foi a vocês que eu deleguei essa missão. E de repente entra um casal que tinha uma unidade, mas não estava alinhada com a unidade do corpo. Por quê? Porque eles queriam edificar algo para si. E aí então a Bíblia diz que eles combinaram em mentir sobre o dinheiro. E aí no versículo 3 Pedro diz assim, Ananias, por que deixaste Satanás encher teu coração para mentir ao Espírito Santo? No versículo 7 diz assim, 3 horas depois entrou a mulher de Ananias sem saber que ele tinha morrido. E ela também mentiu sobre o valor. No versículo 9 diz, então Pedro disse, por que você entrou em acordo com o seu marido para tentar o Espírito do Senhor? Eis o cadáver dele e agora levarão você também. Então eles tinham se combinado. Sabe, marido, a gente vai pegar o dinheiro da venda do terreno e a gente não vai dar todo lá, o gasofilácio lá da igreja. E eu não estou pregando aqui sobre oferta, eu estou falando sobre o contexto de um acordo de mentir contra o propósito do Senhor. E o acordo era que eles fossem sinceros com Deus. Porque para a gente viver unidade, a gente tem que viver honestidade. Honestidade. Revelar o coração.
revelar as nossas motivações, porque uma motivação encoberta de edificar para nós expressa uma rebelião aberta contra o senhorio de Cristo. E Cristo é o centro da unidade. Então, se existe uma unidade para se rebelar contra o propósito de Deus, isso é qualquer acordo, menos um acordo que está de acordo com a vontade do Senhor. Então, aquele casal em harmonia, eles decidiram numa capa de espiritualidade mascarar aquilo que Deus queria. Eles tiveram uma entrega parcial, porém não tiveram uma entrega total. Olha para o seu irmão e diz, tem que ser tudo. E diz assim, não tem nada a ver com dinheiro. Diz aí, não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é depois, diz, é depois, depois. Olha para o seu irmão e diz, tem a ver com o seu coração. Segundo, qual é a unidade que não está alinhada com a unidade de Deus baseada em Gênesis 11? É aquela unidade megalomaníaca. É o que eu falei quando nós pensamos na grandeza das coisas que poderemos adquirir na interpretação incorreta do versículo 19 de Mateus 18. Gente, sejam sinceros agora. Quem nunca pensou que o está determinado, está ligado na terra e no céu, e tudo que eu pedir vai ser feito? Quem é que nunca pensou isso em relação a uma causa, uma vitória, uma benção material? Levanta a mão. Quem nunca pensou? Quem já pensou que esse versículo 19 estava relacionado a uma conquista material? Levanta a mão. E quem não pensou nada, está aqui? Quem não levantou a mão? Você está aqui? Gente, quem já pensou que o versículo 19, quando nós entrarmos em acordo e orarmos, e o Pai vai conceder, está relacionado a bênção, vitória, prosperidade? Levanta a mão, quem já pensou? Levanta a mão. Quem nunca pensou, levanta a mão. Não, tem um bocado de gente que não está aqui, pastor, está só o corpo. Mas enfim, todas as vezes, eu pensei sobre esse aspecto, de que se eu e o meu marido, em acordo orarmos o Senhor, Jesus dá aquele carro, Aí a gente bota a pseudo-espiritualidade, vai ser para a tua obra, Jesus, aí. Vou poder dar carona nos irmãos, vou para um monte de oração, eita xaramanaia. Jesus, tu tá vendo, o marido precisa de um carro melhor, mas não vai ser só para o marido não, Jesus, que está operado não. Olha, tem a obra também. Aí a gente pega e faz aquele draminha com Jesus, né? E aí diz, Jesus está ligado, está determinado, está na tua palavra, Jesus. E aí a gente apresenta isso, e aí a gente acha que Deus, Ele vai vir só porque a gente está em acordo com isso. E dizer, não, eis meus servos, né? Eu se faço agora súdito de vós, e vocês o Senhor. E trago com a bandeja para vocês, eis aí a vitória, porque vocês estão conseguindo orar juntos. Ah, irmão. Ah, pelo amor de Deus, que balela é essa? Acordos para termos um melhor carro, para termos a melhor casa do bairro, para termos um melhor celular. Ai, porque eu quero ter um filho médico, advogado, engenheiro. Uma vez uma aluna chegou para mim e disse, meu amor, você quer fazer o quê na faculdade? Ela disse, professora, eu quero fazer teatro. Pois vá fazer teatro, minha filha. Seja feliz fazendo teatro. Se quer vender banana, venda banana e seja feliz vendendo banana. Sua mãe está de acordo? Sua mãe permitiu? Você? Não, professora, está tudo certo. Minha mãe permitiu, ela apoia. Eu gosto muito de artes cênicas, quero fazer teatro. Então, minha filha, se está em acordo com a sua família, sua mãe abençoou, está tudo certo, vá ser feliz. Mas às vezes a gente quer que tudo se alinhe ao nosso desejo egoísta de que as coisas sejam do nosso jeito. Diga para o seu irmão, nem tudo é do seu jeito. E aí sabe o que acontece? A gente vai construindo as nossas torres. Nós vamos construir torres que exaltam e glorificam o nosso nome. E aí eu pergunto, qual é o propósito dessa igreja? Desenvolver a unidade.
propósito de nós nos unirmos como igreja? Nós temos entendimentos que fomos chamados para fora. E por que a gente insiste tanto no dentro? Por que a gente tanto se referencia pela placa de um ministério? Por que tanto quando é o evento de uma igreja X, é totalmente desacordo com o evento da igreja Y? Por que nos dividimos tanto, irmãos? A sensação que eu tenho é que nós estamos construindo torres. Que estamos unindo para um propósito que engrandeça o nosso nome. Uma vez eu disse para uma amiga minha, eu disse, amiga, nós estamos na mesma causa, embora não esteja na mesma casa. Ela me deu silêncio como resposta. Porque as pessoas querem que a gente esteja na mesma causa, dentro da mesma casa. E se eu estivesse na mesma causa, dentro da mesma casa, eu não estaria ministrando aqui. Porque nós acabamos construindo as nossas torres. E a pergunta é, o que te motiva a ser um? O que nos motiva como igreja a ser um? E a terceira unidade que não está de acordo com a unidade de Deus é a unidade da exaltação. Vamos fazer célebre o nosso nome, é o que eu estava falando aqui. Vamos fazer célebre o nosso nome. E a torre é o monumento erguido de entronização do próprio eu. Mas o Senhor nos desafia nessa noite a derrubarmos as nossas torres e erguermos um altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Torre é diferente de altar. Para nós vivermos a unidade, os benefícios e as virtudes dessa unidade, alinhada com este propósito de que o que nós orarmos, o Pai irá nos conceder, nós temos que derrubar as nossas torres e erguermos um altar onde somente o nome dele está sendo glorificado. Aleluia! E então assim viveremos e desfrutaremos todas as coisas. Todas as coisas. E quando é que todas as coisas vão vir até nós? Quando todas as coisas estiverem no altar de Deus. Aleluia! Então, quando todas as minhas coisas estiverem no altar de Deus, todas as coisas que vierem a partir da entrega do altar, elas serão concedidas porque estarão de acordo com a vontade do Pai. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nesta noite? Então, todas as coisas estão enquadradas em qual versículo? Vamos abrir aí João 15, versículo 4. Estamos já terminando, irmão. João 15, versículo 4. Versículo 4 e o 7. João 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. João fundamenta o que João escreve, Jesus falando sobre si mesmo como a videira, fundamentando aquilo que ele falou e que está escrito lá em Mateus 18, 19. Então, qual é a condição para que todas as coisas sejam feitas? Se nós permanecermos nele. E nesse permanecer nele, irmão, não tem lugar para dois. Não tem lugar para mim e não tem lugar para o Senhor ao mesmo tempo. Ou há uma torre de entronização de mim mesmo,
ou há um altar em adoração ao Senhor. Então, se estamos nele, as torres devem ser demolidas. Então, qual é a unidade que está de acordo com a vontade do Senhor? Abre lá Gênesis capítulo 6, porque a gente tem que ir para o princípio de tudo. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Versículo 14, só a parte A diz assim: e disse o Senhor a Noé: faça uma arca de tábuas de ciprestes. Agora vamos para o versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e a mulher dos seus filhos. Versículo 22. E foi o que Noé, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Uma unidade bíblica eu vejo no modelo da família de Noé e seus filhos. Em contraponto com a unidade que aquelas famílias de Babel ergueram aquela torre e, desalinhada com a vontade de Deus, ergueram em prol de si mesmo, Noé recebe um chamado de Deus para uma também construção, mas uma construção que estava fundamentada no Senhor. Então, primeiro Deus começa dizendo para ele o quê? Eu estabelecerei com você e a sua casa uma aliança. Uma aliança. Nós precisamos entender que nós não podemos viver de qualquer forma, porque nós temos uma aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança. Deus dá ordem a ele de construir. E essa construção estava fundamentada nesta aliança. Eu pergunto, o que nós temos nos unido para construir que está em desacordo com a aliança que temos com o Senhor? Que está em desacordo. Quantas vezes nós oramos para perguntar qual é a vontade de Deus sobre o namoro? Como é que nós temos a ousadia de chegar para um pastor e dizer: pastor, nós estamos orando acerca do namoro, se as conversas, às vezes até mais picantes do mundo, já aconteceram no WhatsApp? Se no nosso coração já estamos extremamente comprometidos emocionalmente com o outro. Se já nem sequer pensamos em conduzir a vida se não for começando aquele relacionamento. E nós, depois de tudo isso, dizemos que estamos orando para saber a vontade de Deus? Como saber qual é a vontade de Deus para contrair um bem nesse momento? Se eu posso ir em qualquer lugar com cartão de crédito, passar lá e não sei quantas vezes, eu pergunto a Deus qual é a vontade dele para isso? E quando eu estou num emprego que Deus me colocou lá, quando eu não era ninguém, não era um nada, e Deus abriu uma porta que para mim aparentemente era pequena, e eu cresci naquele lugar, Deus me prosperou naquele lugar, e eu me tornei profissional naquele lugar, e eu recebi uma proposta para ganhar 2 vezes mais, e simplesmente eu digo: vou fechar essa porta e vou para aquela outra que se abriu? Quanto do que nós estamos construindo, e aí jovens, na profissão, de escolher um determinado curso ou universidade que nós oramos a Deus sobre qual o ministério que o Senhor quer desenvolver na minha vida a partir da minha profissão. Nós temos na nossa igreja uma irmã formada em odontologia. E ela se formou e ela não exerce hoje. E todos criticam da família dela porque ela não exerce. E ela é uma pessoa que tem missões no coração. E a mãe critica porque ela não está, e por mais que ela explique às pessoas que a profissão dela vai ser a porta pelo qual o Senhor vai abrir para as nações, as pessoas não concebem essa ideia. Por quê? Porque nós estamos construindo torres para nós.
E nós, socialmente falando, aquilo que, um dentista, um médico, nem sei por que eu estou falando tanto isso, mas hoje eu estou falando sobre isso. E aí um advogado, mas de repente um missionário não. Não, um professor não, pelo amor de Deus, não. E aí nós não entendemos qual é a área de influência que o Senhor quer nos colocar, porque naquele lugar o que nós vamos construir vai ser um altar de glorificação para Ele. Aleluia! Então, aquele chamado de Deus para que aquela família estivesse unida para construir, estava primeiro fundamentada numa aliança, segundo numa missão. E que missão, viu? Durou 120 anos aquela missão. E por último, baseado numa obediência. Numa obediência. Então, quais foram os benefícios da unidade dessa família? Quais foram as virtudes que trouxeram sobre essa família? Porque naquela união daquela cidade que construiu uma torre de Gênesis 11, trouxe só confusão. Só confusão. Mas quais foram os benefícios da unidade da família de Noé sobre corresponder àquilo que Deus estava chamando para juntos ele construir? Primeiro, eles encontraram em Deus vida em tempos de morte. Olhe para o seu irmão e diga, na unidade tem vida e não morte. Diga vida e não morte. Vida e não morte. Aleluia. Havia uma sentença de morte sobre aquela geração. Mas Deus chama Noé e a casa dele e diz, junta os meninos, porque eu quero que vocês construam algo que vai gerar vida para vocês. Agora não tenham medo. Será que nós temos feito isso com os nossos filhos? Nos momentos mais difíceis? Como pais, ou o marido com a esposa com o marido, vamos se juntar aqui e não vamos ter medo, porque o que nós estamos construindo é algo que vai glorificar ao Senhor. Noé chama os filhos para perto. Sabe, nós temos que chamar os nossos filhos para perto. Uma vez uma mãe chegou para mim e ela disse assim, meu filho tem 12 anos, eu não conheço mais o meu filho. Será que ainda tem jeito? Eu digo, meu Deus do céu, como assim? Como assim? Como é que uma mãe pergunta se ainda tem jeito de consertar uma criança de 12 anos, porque ainda é enquadrado no ECA como criança. Uma criança de 12 anos e a própria mãe que gerou me perguntar se ainda tem jeito. Traga para perto. Traga para perto. Se é para chorar, chora junto. Se é para sorrir, sorri junto. Se é para passar fome, divide um ovo em 4 pedaços. Mas todo mundo vai comer junto. A certeza de que nós estamos construindo algo que pode estar tudo morrendo lá fora. Mas entre nós, Deus vai gerar vida. Aleluia. Paz em meio à guerra. Paz em meio à guerra. E o pai então chama a casa para eles serem um. Você sabe por que hoje a gente vive em crise de unidade? Porque a gente vive em crise de paternidade. Paternidade. E muitos de nós, mães, que têm filhos homens, estamos pecando, errando, porque não estamos criando filhos homens segundo o padrão da palavra. Alguém já ouviu falar aqui na síndrome do Peter Pan? A síndrome Peter Pan são meninos, rapazes que não querem se tornar homens. E eles querem tudo na mão. Eu conheço mãe que escova dente de filho marmanjo na cama. Leva o canequinho e a escova na mão. A mãe parece, eu fiz, Eu vou até beber água com essa.
Conheço mãe que o filho sai espalhando tudo dentro de casa e sai catando o que o filho espalha. É chinelo, é mochila, é toalha. Pois se o meu for para o banheiro esquecer a toalha, ele vai ficar no dia todinho. Para aprender a não esquecer mais. E aí a gente vai criando uma geração que nos chama para perto para aprender a ser homem. Sabe o tempo do povo que era criado na roça? Que o filho acordava cedo para pegar enxada junto com o pai e ele sabia tudo do arado da terra. Quando crescia, meu irmão, olha, podia não ter nenhuma profissão, mas passar fome não passava não, porque ele sabia tudo da terra. Da semente, da colheita, do plantio. Hoje a geração Nutella, que não pode sofrer. Geração Nutella que não tem consistência, não pode ser frustrada. Passa uma perrengazinha na vida, porque não toma caldo de mocotó, é só Nescau de manhã, Nescau de tarde, Nescau de noite. Geração que não gosta de feijão, nem de verdura, pelo amor de Deus, não vai se sustentar. Que só come arroz, farofa, batata frita e bife. Pelo amor de Deus. Está na hora dos cabra machos chamar esses meninos para perto para ensinar o que é homem de verdade. Aleluia! Eita, Jesus. Irmão. Quer viver unidade? Pois vamos aprumar um negócio. Você acha que um homem idoso como Noé ia conseguir juntar 3 filhos para pegar no pesado 120 anos por causa de uma palavra que um pai recebeu? Se esse homem não tivesse o coração desses filhos e a referência do que o que ele estava construindo estava alinhado com o propósito de Deus. O problema é que nós estamos construindo filhos para nós, segundo a nossa visão equivocada do que é uma unidade. E unidade não é você fazer tudo o que o outro quer. Unidade não é você dizer sim para tudo. Unidade é a gente dizer, nós temos uma palavra de Deus e é sobre esta palavra que nós vamos caminhar. Não vai prevalecer a minha vontade, a sua vontade, a vontade dos nossos filhos. Vai prevalecer aqui a vontade de Deus. Então, o segundo benefício daquela unidade foi que eles encontraram um sentido de vida. Eles encontraram um propósito. Deus disse, construa uma arca. Construa uma arca. Construa uma arca. Não esqueça que nós estamos construindo para Deus. Eu já falei aqui da última vez que eu estive, eu acho, que eu estava conversando com o meu filho no carro e eu disse, ele já está no 1º ano do ensino médio. E ele começou a dizer, mãe, a gente começou a conversar sobre o que ele poderia fazer e se ele queria fazer algum instituto militar. E a gente começou a conversar sobre isso e ele começou a mostrar alguns planos que ele tinha, até que ele para. No meio da conversa ele diz, mãe, mas eu preciso saber o que Deus quer da minha vida. Como é que eu vou construir algo que Deus não está construindo? Como é que eu vou construir algo que não é a vontade de Deus para a minha vida? Que não é a vontade de Deus para a minha casa? Que isso não vai trazer sentido. Que isso não vai trazer sentido para a minha vida. O que está alinhado com aquilo que Deus está construindo nesse tempo? Tem pai e mãe que preparam o filho para tudo, mas não preparam o filho para construir algo em Deus. Como é que a gente pode chamar isso, que humanamente é ovacionado pela sociedade, como uma unidade que está alinhada com a unidade do Senhor? Aquela família, porque encontrou um sentido naquilo que estava construindo,
caminhando debaixo de uma palavra, ela deu início a uma nova geração. Ela deu início a uma nova geração. Ela deu início a uma nova geração. Terceiro, irmãos, para a gente terminar. Aquela família desfrutou os benefícios da obediência. Noé obedeceu. Os filhos obedeceram a Noé. Ele poderia ter chegado e ter dito assim, olha, eu recebi uma palavra de Deus, e Deus disse que a gente vai construir uma arca, porque o Senhor vai mandar chuva e vai destruir toda a terra. Os filhos poderiam dizer assim, ah, não, pai. Essa madeira aí é pesada demais. Não, pai, espera aí só um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Dá para ser amanhã? Ah, não, pai, eu tenho tanta coisa para fazer, não dá não para ficar junto com o senhor nesse negócio de construir esse negócio dessa... Foi o senhor que ouviu, Deus, pois te vira. Uma vez eu ouvi um pastor da nossa casa que a gente chama é a nossa igreja. Um dos pastores, ele disse, eu ainda não consigo obedecer a Deus instantaneamente, mas eu estou ensinando o meu filho a fazê-lo. Quando Deus nos manda fazer algo e que isso nos desafia, qual é a nossa primeira reação? Eu vou orar mais um pouquinho para saber se é de Deus. Não, Senhor. E se for algo que a gente tem que abrir mão? Eita. Como o pastor do nosso ministério sede, que ele disse que tantas casas pelos quais passou na mão dele, não deu tempo nem chegar, Deus mandou dar, mas ele disse que a casa dos sonhos que ele terminou de construir, quando ele botou a última cortina, Deus disse, essa casa não é sua. Ele disse, irmão, a minha casa estava linda, projetada, tudo. E Deus disse, essa casa não é sua. E ele disse, meu Deus, como é que eu vou dizer para minha esposa que Deus mandou dar a casa se a gente ainda nem inaugurou a casa? E ele disse que quando chegou lá e disse, meu amor, Deus me deu uma palavra. Ela disse, foi mesmo, meu filho? Aí ele disse, foi. E tu nem sabe o que é? Ela disse, eu sei. Sabe mesmo? Ela disse, sei. E o que foi? Ele disse, o Senhor mandou dar a nossa casa, não foi? Aí ele disse assim, eu já vi que tu é mais doida do que eu. Irmãos, eles nem dormiram uma noite na casa nova. Eles deram a casa para um outro casal de pastores do ministério. Talvez se fosse Ananias e Safira, não teriam feito. Teriam te dito que não era a voz de Deus, mas era a voz do diabo. Então, quando a gente obedece prontamente, a gente desfruta disso. E aí, para terminar, Gênesis 9, versículo 1. Abra aí, para a gente concluir agora. E Deus, acharam aí? Gênesis 9, versículo 1. Acharam? Tem aqui, essa tecnologia. É uma bênção. E Deus fez o quê? E Deus fez o quê? A Noé e os seus, dizendo, sede fecundos, multipliquem-se e encham. Quando Deus diz, Noé, sejam fecundos, Deus estava querendo dizer o que para eles? Vou prosperar muito você, porque para fazer menino tem que ter dinheiro. Irmão, eu tive 2, mas pense num negócio bom. Eu não tive mais porque a gente é prudente, né? Assim se dedica muito. Mas do nosso primeiro filho, o Senhor deixou faltar, mas do segundo... Sabe aquela surpresa assim, quando você está com uma filha de quase 8 anos de idade, que você pensa que vai ficar só nela e Deus diz assim, vou mandar assim a bênção? Irmãos, eu fiquei tão apavorada,
porque eu estava gerando de novo, que o meu marido olhou para mim e disse: minha filha, tenha calma, esse menino tem pai. Quando ele disse: esse menino tem pai, aí a ficha caiu, é mesmo, tem pai. Mas, irmãos, o menino não tinha nada. E como meu marido trabalha com vendas, então tudo é muito incerto, e era tudo muito incerto para mim. Mas o Senhor, Ele mandou uma medida transbordada, sacudida. Veio o menino e veio o caminhão de bênção junto com o menino. Então Deus estava dizendo assim: olha, Noé, seja fecundo, meu filho, porque eu vou prosperar vocês nessa terra. Multipliquem-se, porque a obediência de vocês vai ser um exemplo de unidade para esta nova geração. Aleluia! E encham a terra, porque eu preciso de famílias como a sua, Noé, que obedeçam e caminhem debaixo de uma palavra. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Noé desce na terra que o Senhor abençoou, o que é que ele faz? Ele ergue um altar de adoração ao Senhor. Aleluia! Eu quero terminar essa mensagem perguntando a você: Babel ou Noé? Torres ou altares? Para nós ou para Ele? De acordo com o nosso prazer e a nossa vontade, ou alinhada com o propósito e a vontade do Senhor? Irmãos, essa noite é noite de nós derrubarmos altares. Aleluia. Vamos ficar de pé. Essa noite é noite de reposicionamento. Sabe por quê? Porque a gente não tem como viver unidade se a nossa mente não transicionar. Porque unidade não é só estar junto. Unidade não é só concordar sobre a mesma coisa. Unidade é nós entendermos o que Deus quer que nós venhamos construir nesse tempo. Aleluia! Aleluia! E nesse tempo de uma construção em Deus, não há lugar para nós. Não há lugar para as nossas dores. Não que nós não venhamos expressá-la, mas nós não podemos ficar derrotados nelas. Já pensou se Noé, se os seus filhos ficassem chorando o peso de cada madeira?